Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, neste momento, trazer a sua unção, a unção da compreensão, a unção do discernimento, já que nós iremos abrir aqui a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, um assunto da escatologia, um assunto profético, que nós nos propomos há 5 domingos passados a começar aqui um estudo mais detalhado do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, um livro todo profético, um livro dado todo em visão, e nós estamos nessa maratona. São 22 lições que nós estaremos concluindo no próximo ano, todo esse curso aí do Apocalipse, né? Aqueles que estão conosco todas as noites, ao final, se desejarem, receberão até um certificado aí do curso do Apocalipse, né? São 22 lições, mais umas 2 ou 3 ainda de complementos desse livro maravilhoso. Nós já estudamos aqui uma introdução a esse livro, apresentando que ele é um livro todo em símbolos, e esses símbolos têm causado grande terror nas pessoas da Terra, e as pessoas têm traduzido o termo Apocalipse como caos, destruição, guerras, mortes, e não é bem assim, né? Então nós temos uma introdução explicando tudo isso. Estudamos aqui sobre a pessoa do Filho, que é revelado logo no primeiro capítulo. Estudamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, alvo das cartas e mensagens que o Senhor Jesus manda a todos nós aqui na Terra. Estudamos também, na lição passada, a visão da glória de Deus. João vê a pessoa de Deus, embora não defina, não vê os traços pessoais, como ele enxerga a silhueta de Jesus Cristo, mas ele vê a glória de Deus sentado no trono. Lição passada. E dando continuidade, nós vamos agora para a lição dos 7 selos do livro do Apocalipse. Deixa eu ver se está passando aqui, deixa eu testar aqui logo. Está passando, né? A lição hoje é os 7 selos que revelam o futuro. Inclusive, este é um dos temas mais tocados quando se fala em Apocalipse. Porque ele começa com 4 cavaleiros, 4 homens, né? 4 cavaleiros montados em 4 cavalos, com cores diferentes. E aí, muito se tem falado a respeito desses 4 cavaleiros, os cavaleiros da destruição, como se eles fossem aparecer a qualquer momento para destruir esse planeta e destruir as pessoas. E, devido a essa má interpretação, até os cristãos têm medo desses 4 cavaleiros. Ora, se é algo que vem com a aprovação de Deus, obviamente os cristãos não poderiam ter medo, né? Mas vamos estudar. Vamos buscar, então, a compreensão desta revelação profética. Lembre-se que o Apocalipse está todo revelado em símbolos e é necessário interpretar, não é uma linguagem literal, não é uma linguagem direta, e a gente precisa interpretar. Então, a cena mais dramática de todo o livro do Apocalipse se dá quando o apóstolo João vê o livro dos 7 selos na mão de Deus. Deus está sentado no trono, com o livro de 7 selos na mão. Isso a gente viu no final da lição passada. E aí João chora desesperadamente porque Deus procura, os anjos do céu procuram alguém digno, com a dignidade real, com os méritos para abrir aquele livro. E não foi encontrado ninguém em todo o universo. Ninguém em todo o universo foi encontrado com a dignidade necessária, com os méritos necessários para abrir, quebrar aqueles selos e abrir o livro. E aí João começou a chorar desesperadamente, desconsoladamente. É a visão do capítulo 5. Por isso que eu digo aqui que a visão mais dramática da Bíblia é essa. Quando ele está vendo o trono de Deus, está vendo Deus, ele vê essa cena, é como se dissesse para ele: João, acabou. O destino da humanidade foi selado, está todo mundo perdido. Porque o livro dos 7 selos é justamente a continuidade da história da igreja. Se esse livro não for aberto, não tinha futuro depois do ano 31.
Se o livro não fosse aberto, não haveria futuro. E por que o livro não seria aberto? Porque Jesus não teria ressuscitado. A morte dele não foi aceita por Deus, não teria sido aceita por Deus. Ele não tinha sido um ser justo. Agora, quando João está chorando desesperadamente, quem aparece? Um ancião chega para ele assim: João, não chore, João. Olha ali, você não está vendo? O leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro dos 7 selos. Aí João olha para o trono de novo e vê parecendo um cordeiro, que foi lá, pegou o livro da mão de Deus e vai abrir agora os 7 selos. Porque agora ele venceu e agora tem futuro. A igreja tem um futuro conquistado pelos méritos de Cristo. Então, diz aqui, né, o Apocalipse dá quando o apóstolo João vê o livro dos 7 selos na mão de Deus e ninguém é achado digno em todo o universo para quebrar os seus selos e abri-lo. João chora desesperadamente vendo o fim. Então foi-lhe mostrado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que abriu os selos. Ele vai abrir para a gente. Então vamos abrir. Se foi aberto, significa o quê? Que a compreensão foi dada. Se o livro foi aberto, isso quer dizer que ele foi revelado. Não é um mistério, como muita gente pensa que é. Então vamos buscar essas informações. O verso que eu citei está no Apocalipse, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: Então vi um cordeiro. Depois que o ancião olha a João e mostra lá o Jesus Cristo, né? Ele olhou e viu um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono. Ele se aproximou do trono do Pai e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono de Deus o Pai. Ele pega os livros e agora vai começar então a abrir os selos, né? A partir do capítulo 6. Esse é finalzinho isso aqui é no capítulo 5. No capítulo 6, então, nós vamos estudar. Antes disso, eu trouxe uma tabela aqui para os irmãos. Eu vou aqui ficar um pouco de costa para os irmãos aqui da live, para explicar aqui essa tela aqui. Veja que nós já falamos aqui que há 4 grupos de 7 aqui na Bíblia. 7 igrejas, 7 selos. Aí vai ter 7 trombetas e 7 pragas. As 7 igrejas que nós estudamos domingo passado, retrasado, e os 7 selos, eles estão perfeitamente alinhados em acontecimentos que vão do ano 31, desde a ressurreição de Cristo, até o retorno de Cristo. Estão perfeitamente alinhados. Ok? Em ordem de tempo. Então, se as 7 igrejas está falando da história eclesiástica, o que acontece dentro da comunidade cristã, os 7 selos está contando da história da igreja fora, no ambiente externo, no ambiente sociopolítico, no ambiente militar, no ambiente, a relação da igreja com o mundo. É essa a história. São paralelos aí, contando 2 cenários, uma visão interna e uma visão externa. Assim também, muito parecido, está quando nós estudarmos as 7 trombetas e as 7 pragas. Ok? Então, está aqui, ó, a igreja de Éfeso, que é a primeira. Nós vamos ver aqui que o primeiro selo apresenta um cavaleiro montado no cavalo branco, o segundo cavaleiro montado no cavalo vermelho, o terceiro no cavalo preto, o quarto no cavalo amarelo, e depois segue os outros 3 selos com acontecimentos específicos. E todos alinhados com essas igrejas aqui, perfeitamente alinhados. Vamos então para a primeira pergunta. Né? Nós sempre fazemos assim um estudo bem didático, com pergunta e resposta, para estimular a nossa mente quanto à pergunta e à resposta, né? Que fez o Cordeiro de Deus com o livro que recebeu das mãos de Deus o Pai. O que foi que ele fez? Vamos, o que é que diz o texto? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com grande voz de trovão, venha. João estava tendo uma visão
quando ele viu, observou, viu, quando o cordeiro pegou o livro dos 7 selos e abriu, quebrou o primeiro selo para abrir. Então, um dos 4 seres viventes, quais são os 4 seres viventes que a gente viu aqui já? Lembra? A gente vai ter uma lição só sobre os 4 seres viventes, tá bom? Um que estava no capítulo 4, diante de Deus, adorando Deus, não era? Tinha 4 seres viventes com características simbólicas. Um com a cabeça de touro, o outro tem a cabeça de leão, o outro tem a cabeça de um homem e o outro tem a cabeça de uma águia voando. Não era isso que a gente viu? Então, um desses 4 seres viventes falou assim para João: vem, provavelmente o primeiro, que aparece lá como cabeça de leão. Vem. Em outras palavras, venha e vê. O livro quebrou. Venha ler comigo o que está dentro desse livro. Ao invés de ler o que estava escrito no livro, João começa a fazer o quê? Enxergar o que está dentro daquele livro. Ele enxerga um livro que está sendo ditado para ele em cenas. E como é que ele vê isso aí? Vamos então para o primeiro selo, né? O que João viu quando o primeiro selo foi quebrado e foi aberta a primeira página daquele livro. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, diz assim: olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Aqui nós temos a descrição do primeiro selo. É apenas este verso a descrição do primeiro selo. A visão que João está tendo aqui é uma visão de um cavaleiro que está montado num cavalo branco. Cavalo branco, cavalo nas escrituras, está intrinsecamente ligado à guerra. É a máquina de guerra daquela época, da visão que está sendo mostrada a João. Mas só que esse cavalo é branco. Branco nas escrituras sagradas tem a ver com pureza. Lá em Isaías 1,18 diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. Então, quando os nossos pecados são purificados, nós somos justificados por Cristo, o ser vermelho de pecado se torna branco. Já viram o contraste entre o branco e o vermelho? É incrível isso. Então, ele está falando do branco de pureza. Ele está falando de uma guerra pura, aonde a igreja de Deus está batalhando aqui com o mundo, com a pureza da palavra, sem qualquer tipo de adulteração, sem qualquer tipo de influência de Babilônia, do mundo. Aqui está acontecendo exatamente uma peleja, e é exatamente essa igreja aqui, daquele período do ano 31 até o ano 100, que é o primeiro período da igreja apostólica, que ali os discípulos eram as testemunhas pessoais de Jesus Cristo. Aqueles homens, aqueles discípulos, apóstolos, viram Jesus e ouviram toda a pregação. Era uma igreja pura, era uma igreja de testemunhas diretas. Não era eu ouvi, uma pessoa que disse que ouviu, não. Eram testemunhas diretas. O próprio João, lá em 1 João 1,3, ele diz assim: eu sou testemunha daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi. E o nosso testemunho a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele dá um testemunho muito, mostrando claramente que o testemunho dele é com base naquilo que ele viu e ouviu. Então, esse primeiro cavalo branco está falando do início da jornada. Veja que arma foi dada a esse cavaleiro, que o texto diz que ele o quê? Saiu. Saiu? Por que o texto não diz que ele iniciou? É o ponto de partida. O texto não diz que ele iniciou, ele começou. Diz saiu, porque é uma referência clara à sepultura. É aquele que sai de dentro da sepultura. A maior vitória descrita na Bíblia é a ressurreição de Cristo. Sair, vence, por isso que diz que ele saiu vencendo e para... Não está aí na tela?
Saiu vencendo e para vencer. Ele saiu. E saiu, além de estar montado num cavalo, ele tem uma arma. Que arma é essa? Um arco. Mas quando nós lemos lá nas 7 igrejas, falando da quarta igreja, ele disse: não, eu batalharei contra você com a espada que sai da minha boca. Ele diz lá para a igreja de Tiatira, se não falha a memória, Tiatira ou Pérgamo, não estou lembrado agora. Se você não se arrepender, eu batalharei contra você com a espada. Mas a arma aqui já não é espada. Ele diz que é um arco. Qual a diferença do arco para a espada? A diferença é que a espada é uma arma que você batalha com alguém que está próximo a você. E o arco não, é uma arma que tem o quê? Longo alcance. Esta igreja, ela começou a batalhar em terras distantes, longo alcance. Só o apóstolo Paulo, ele praticamente sozinho, começou ali a partir de Jerusalém, subindo ali até a Síria, pegando para a Turquia, Grécia, até Roma, a Ásia Menor, até o sul da Europa, ele evangelizou muita gente. Diz o historiador Flávio Joséfo que por volta do final do primeiro século havia mais de 6 milhões de cristãos no mundo, de um trabalho que começou apenas com 12 pessoas. Né? Um trabalho, não era como hoje, com a facilidade que nós temos de locomoção, internet, não, era muita dificuldade. Para você fazer uma viagem simples, nos barcos, verdadeiras canoas de antigamente, barcos pequenos, eram meses para atravessar o mar Mediterrâneo ali. Era muita dificuldade. E então, por isso que esse guerreiro, vestido de branco, montado no cavalo branco, ele sai vencendo e para vencer, uma representação clara do próprio Filho de Deus, de Jesus Cristo, que sai vencendo e para vencer. Sai sendo o líder, sendo o cabeça da igreja, o comandante do seu exército de santos, batalhando contra o mal. Diz mais uma outra questão clara aqui, é que diz que este que está montado no cavalo branco, ele tinha o que mais além do arco? Ele tinha uma coroa. É exatamente Jesus Cristo quando sai da sepultura e ele ascende aos céus, ele é entronizado, ele senta à direita de Deus e é, obviamente, coroado. Uma referência muito clara que nós estamos falando aqui da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a primeira igreja. É a igreja pura, é a igreja santa, que saiu vencendo e para vencer. A igreja apostólica, a igreja do primeiro século. Pois bem, vamos então para o segundo selo. O que João viu quando o segundo selo foi quebrado e foi aberta a página daquele livro? O texto está no versículo 4 e diz assim: e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E ao que estava montado nesse cavalo vermelho, foi dado a ele o poder, né, a autoridade, que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Olha só. O primeiro cavalo, qual era a cor dele? O primeiro cavalo? Branco. Muito bem. O segundo cavalo, qual é a cor dele? Qual a relação entre o vermelho e o branco, que eu já falei aqui no comentário anterior? Pureza e pecado. Logo após o período da igreja apostólica, já no início do segundo século, a partir do ano 120, 130, o ano 150, começou a entrar as filosofias na igreja. No ano 157, por Tertuliano, entrou dentro da igreja um homem que veio do paganismo, que disse ter se convertido ao cristianismo, e ele veio trazendo o sinal da cruz para dentro do cristianismo, que era um costume vindo das religiões pagãs, inclusive do deus babilônico chamado Tamuz. Tamuz escreve-se com o T. O T de Tamuz, era assim o T de Tamuz, ó. Era uma cruz, o T que é uma cruz. Então, os adoradores de Tamuz, né, fazia esse sinal aqui, ó. Aí eles trouxeram para dentro do cristianismo o sinal da cruz. Daí se encaminhou para a cerimônia batismal e para todo tipo de cerimônia.
a igreja começou a assimilar. Ali foi uma mudança da cor branca para a cor vermelha. A igreja começa a sofrer interferência do mundo. Muita gente entrando no final do século II para o século III, aí acontecem muitas guerras. Os cristãos são perseguidos, mataram milhões de cristãos, incontáveis a quantidade de cristãos que foram mortos. Já no finalzinho dessa igreja, que é desse selo, 313, do ano 303 até o ano 313, 2 imperadores romanos, chamados Diocleciano e o outro Galério. Diocleciano começou uma perseguição aos cristãos ferrenha. Foram milhões de cristãos mortos ao fio da espada. Não só ao fio da espada, mas com toda espécie de tortura e naqueles tristes espetáculos que eles pegavam os cristãos, jogavam dentro do Coliseu para que os leões pudessem devorar, as feras despedaçassem aquelas pessoas. Né? Terrível a situação de perseguição, por isso que é dito a este cavaleiro que ele recebeu o poder de tirar a paz da terra. A paz dos cristãos na terra foi dado a ele. Não conseguia tirar porque a paz é algo interior que é dado pelo Espírito de Cristo. Não consegue tirar. Mas a paz aqui no sentido de ausência de violência. A paz no sentido de quietação. Esse cavaleiro recebeu esse poder. E diz mais que a ele foi dado que arma a ele? Qual foi a arma que foi dada a ele? Uma espada. Era uma espada qualquer? Era uma espada grande. Que impressionante. Por que uma espada? Se na tipologia bíblica, espada significa o quê? Palavra. Da boca de Cristo sai uma espada de 2 gumes. Essa aqui não está dizendo que ela é de 2 gumes, diz que ela é uma espada grande. É algo grande. Ou seja, a igreja cristã, ela começa a receber influência já nesse período aqui de palavras vindas do paganismo. Palavra, espada, vinda do paganismo. É nesse momento que aparecem os famosos pais da igreja, cada um com uma filosofia maior do que a outra. Se a palavra de Jesus Cristo era bem curtinha, dizia pouca coisa, eles escreviam livros e livros, filosofando para tentar explicar, para vencer o povo pelo cansaço, como é hoje. Como é hoje. Uma espada grande, palavras longas, para tentar convencer os cristãos da simplicidade da revelação bíblica, que é simples, objetiva e direta, feita para os simples. Pois bem, esse foi o segundo período, do ano 100 ao ano 313. Vamos para o terceiro. O que João viu quando o terceiro selo foi quebrado e foi aberta a página do livro? O que foi que ele viu? Vamos ver. Está no versículo 5 e 6, diz assim: E olhei, e eis agora um cavalo preto. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: trigo, aqui nessa versão fala trigo, mas outras versões falam uma medida de trigo por 1 denário. Denário é um dinheiro, algumas versões falam 1 dinheiro. O que é um denário? Um denário significa o pagamento de uma jornada de trabalho de um dia, uma diária. Uma medida de trigo por 1 denário. E 3 quenizes, ou 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Veja que linguagem simbólica, né? Interessante essa. João de repente vê um homem se levantando num cavalo preto. O cavalo preto é a antítese, é o contrário do branco. Se o branco significa pureza, o preto vai significar trevas, escuridão, pecado, né? Um pecado no sentido de trevas, de escuridão. Se o branco está vinculado à luz da palavra, à pureza, o preto está vinculado à escuridão, a trevas. E esse é o momento mais terrível da igreja, começa a partir do ano 313. É o momento em que a igreja se abraça com o Estado. É o momento em que o imperador Constantino se diz convertido ao cristianismo e aceita o cristianismo que era perseguido por eles como a religião oficial do Império Romano. Olha que reviravolta.
a igreja cristã deu? De perseguida, agora ela vai passar a perseguir. Daqui a pouco tempo ela vai começar a perseguir. Que terrível. Por quê? Porque a igreja, ela aceitou os políticos que entrassem dentro da igreja. E aí os políticos começaram a administrar a igreja de Deus. Aquilo que eu falo sempre com o Fernando, né, Fernando? O político na igreja não pode... Se ele entrar, ele bagunça. Porque são interesses mundanos com interesses de Deus, são coisas distintas. Eu nunca vi um político que se envolve com a igreja ou um religioso que se envolve com a política para dizer que a doutrina da igreja dele continua perfeita. Não. Começa a derrocada. Toda vez que a igreja se abraça com o poder político, poder militar, poder sociopolítico, poder econômico, vai ter esse problema. Vai ter esse problema e foi assim que aconteceu, terrível. Então, aquele cavaleiro sobe, ele sobe com o que na mão? O primeiro tinha o que na mão? O primeiro, um arco. O segundo tinha uma grande espada. E agora esse terceiro sobe com uma balança. Para que serve uma balança? Para pesar. Comércio. A fé está sendo comercializada nessa igreja. Veja que, diz aqui que na balança, de um lado da balança havia uma medida de trigo. Do outro lado da balança havia 3 medidas de cevada. 3 quenis de cevada. Um quenis vai dar em toda aquela época, porque o quenis aqui da Idade Média para cá, em Portugal, equivale a uma medida de 8 a 9 litros. Mas antigamente era equivalente a um quilo, aproximadamente. É como se ele dissesse 1 quilo de trigo e 3 quilos de cevada. O quilo, eu estou falando aqui, não é exatamente 1 quilo de 1.000 gramas, não. É uma porção aproximada de 700 a 800 gramas, que era o quilo de antigamente. Uma porção mais ou menos essa. Eram 3 medidas, é por isso, algumas versões falam quilo, viu? Algumas versões da Bíblia tentando trazer para uma... Mas não era a quantidade de 1 quilo, não. Veja que nós temos aqui, a Bíblia traz para a gente 2 medidas. O trigo. Qual era o pão mais gostoso no tempo de Cristo? Era o pão feito de trigo ou o pão feito de cevada? Qual era o mais gostoso? Qual era o mais caro? Qual era o mais nutritivo? O mais saboroso? O trigo. Sempre foi. Se você fizer um pão de cevada, muita gente aqui não vai gostar. Vai cuspir, vai amargar. É diferente. O pão de cevada é amargoso. O povo de lá do Oriente come, mas nada se compara ao pão de trigo. O que o texto está querendo dizer? Que era muito difícil você comprar o pão verdadeiro naquela época. Só uma pergunta: por que Jesus multiplicou pães de cevada? Já estudamos aqui sobre isso. Na multiplicação dos pães, qual foi? Os 5 pães que ele multiplicou era de quê? De cevada. Por que ele não multiplicou o pão de trigo? Era de cevada. Porque o povo comeu daquele pão de cevada, aquele pão barato, era o pão da terra. Era o pão da terra. E que ele falou assim: eu sei porque vocês estão me procurando. Vocês comeram daquele pão que eu multipliquei lá, e vocês estão me procurando, não pelo que vocês ouviram, pelo pão de trigo, mas pelo pão de cevada. Pelo pão que vocês comeram. E aqui nós temos ligeiramente uma balança, com 3 medidas de cevada, o pão da terra, que não mata a fome, contra uma só medidazinha do pão de trigo. Era muito mais filosofia sendo pregada na igreja do que o pão de trigo, do que a palavra correta, do que a palavra correta escrita. Ainda está faltando aí o mais importante, porque só o pão de trigo não leva você a servir a Cristo, não. O pão de trigo é a Bíblia escrita corretamente, sem adulteração. Os pães de cevada, que eram 3, que era muito maior, a medida de cevada, é justamente aquela palavra adulterada, aquela coisa amargosa, que os homens pegam a filosofia, colocam um monte de coisa aí para enganar. Era muito mais filosofia do que o pão de trigo. Para que esse pão de trigo seja perfeito, ele precisa de quê? Do azeite. Para ser alimentado com o vinho.
E é por isso que ele diz: não danifiquem nem o azeite, nem o vinho. A igreja em juízo está fazendo exatamente isso. Ali havia uma escassez da verdade. Havia escassez do verdadeiro alimento. E que alimento é esse aqui? A Bíblia diz: nem só de pão vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essas tipologias aqui, trigo, cevada, está falando de alimento. E alimento tem a ver com palavra. Alimento bom, palavra de Deus. Alimento ruim, palavra do mundo. Simplesmente assim. O que o texto está querendo nos transmitir. E quando o texto diz: mas não será danificado nem o azeite. Como é que alguém pode danificar azeite? É o símbolo da unção do Espírito Santo em nós, que traz à nossa mente discernimento, compreensão da palavra. Jamais este mundo pode danificar o azeite, porque o azeite vem de Deus, é o Espírito Santo, né? E o vinho é o quê? Símbolo do sangue de Cristo. Nunca, jamais, nenhum homem, nenhuma igreja, por mais maldosa que ela seja, por mais que ela adultere a doutrina, jamais ela pode adulterar o sangue de Cristo que purifica todo o pecado. Jamais. Não é uma doutrina que vai fazer isso, né? Então, essa igreja aqui, que vai do ano 313 até o ano 538, o período mais negro da história da igreja. E, infelizmente, quem estava no poder aqui era a igreja cristã. A igreja cristã, ela passa por esse processo de apostasia, esse processo de queda espiritual. É o momento mais negro da história, é aqui. É aqui, é onde a igreja muda os pilares da fé, muda as doutrinas, que até hoje a maioria das igrejas creem nas doutrinas que foram mudadas ali. Você sabia que no ano 325 há um concílio ecumênico lá em Niceia, e é nesse concílio que eles mudam a mais importante doutrina da Bíblia, a doutrina do Deus único. Eles começam a dizer ali, em 325, que Jesus Cristo era um segundo Deus igual ao Pai. E num outro concílio, ainda neste século, no ano 381, em Constantinopla, fizeram um segundo concílio ecumênico, e nesse concílio ecumênico disseram que o Espírito Santo era uma pessoa e que essa pessoa era a terceira pessoa da Trindade. Inventaram a doutrina da Trindade, fecharam o caixão ali em 381. Por que Jesus Cristo nunca falou sobre isso? Por que os apóstolos nunca pregaram sobre isso? Por que eles precisaram fazer um concílio para aprovar? Se era algo que já era aprovado, não precisa fazer concílio. Já era aprovado por Cristo e pelos apóstolos. Por que fazer concílio? Para aprovar o quê? E aí, até hoje, temos essas crenças aí sendo anunciadas aí pelo mundo, né? Mas tudo começou nesse período. Quarto século, 313 a 538. Vamos então para o quarto selo. O que João viu quando o quarto selo foi quebrado e foi aberta a página do livro deste quarto selo. O texto está no versículo 8. Passou aí, né? Verso 8 diz assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo. Esse cavalo aí está mais parecendo cinza, né? O pintor desse cavalo, faltou tinta amarela para ele, vamos lá. Mas porque ele está certo, porque o amarelo aqui não é amarelo. A palavra amarelo aqui é anêmico, pálido. Ok? Está traduzido como amarelo aqui. Quem aqui era menino? Menina, a mãe dizia assim: vem para dentro, seu amarelo. O menino quando estava anêmico, né? Não era assim? Eu escutei demais isso. Vamos lá. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o inferno seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Infelizmente, a igreja cristã, a maioria dos cristãos, principalmente em países como o nosso, onde a educação não chega para as pessoas, a educação. Você vai para um curso aqui esse ensino fundamental, a partir da quinta série, hoje é quinto ano, né? Sexto ano hoje, né? Quinta série equivale ao sexto ano hoje, se não falha a memória. O sexto ano hoje, o menino começa a estudar história, mas a história que ele estuda, era melhor botar para a história da carochinha, porque ele não sabe nada da história, as crianças não conhecem a história.
Porque não é ensinada a história. Os cristãos não conhecem a história, ele não sabe o que a igreja dele fez lá no passado. Ele não sabe o que a mãe da igreja dele fez lá no passado. A origem do cristianismo, o que ela fez na Idade Média. E por não conhecer o que a igreja fez, ele está fadado a repetir os mesmos erros. A perseguir, a ser odioso, a fazer coisas com outros cristãos que a igreja fez lá no passado, porque não conhece. Terrível. Eu lembro até do Papa João Paulo II, que no ano 2003, ele morreu em 2005, no ano 2003 ele foi a público pedir perdão pelas atrocidades que a Igreja Católica fez durante 800 anos, do ano 500 até o ano 1300. E seguiu mais, né? Ele especificou, principalmente esse momento, um momento muito feio da igreja, mas a igreja continuou fazendo barbaridades. Foram muitas mortes, em nome de Deus, matando em nome de Deus, né? Por isso que a igreja hoje ela não se escandaliza quando vê os islâmicos matando em nome de Alá, em nome de Deus. Porque o que ela fez na Idade Média foi terrível. Infelizmente, nós como cristãos, os cristãos não sabem o que aconteceu. Porque ele vai para a igreja, viu, irmão Pedro, domingo à noite, vai só o pastor dar uns gritos lá e prometer dinheiro, e o povo vai dançar, gritar, pular pelo chão, mas a palavra e o conhecimento não está sendo trazido ao povo. E sem conhecimento a igreja se corrompe. Sem o conhecimento da verdade, o povo não se liberta. Como é que você vai ser livre se você não conhece a verdade? Você não sabe de onde veio nem para onde vai. Você não sabe os erros cometidos no passado, você tá fadado a repeti-los se você não conhece, né? Pois bem, João, quando foi aberto, João vê logo um cavaleiro montado num cavalo anêmico, num cavalo sem sangue. Por que ele está sem sangue? Por que esse cavaleiro e esse cavalo estão aí anêmicos, desnutridos? Porque faltou comida, há muito tempo que está faltando comida. A pessoa comendo só uma medida de trigo e 3 medidas de cevada, quem vai ser nutrido? Um dia inteiro para você trabalhar uma diária para ganhar uma medida de trigo? A igreja estava anêmica da verdade. Você sabe quantas verdades faltavam da igreja do ano 400 até o ano 1500? Quantas verdades faltavam? Centenas. Ele mudou a doutrina, a estrutura da fé todinha foi mudada. Ele mudou os 10 mandamentos. A igreja mudou os 10 mandamentos, jogou a Bíblia no lixo, tomou a Bíblia, ninguém mais lê a Bíblia. Só quem lê a Bíblia agora é os líderes da nossa igreja. Vamos mudar logo os 10 mandamentos, que é a única coisa que Deus escreveu com o seu próprio dedo. É a raiz, é a base de toda a escritura. Deus inaugura a escritura ele mesmo iniciando. Escrevendo não em papiro, em couro de animal, escreveu na rocha, na pedra, para dizer isso é eterno. E tudo que vai ser escrito é dependente desses 10 mandamentos que eu estou escrevendo aqui agora. A igreja começou mudando o primeiro mandamento. Disse que não era mais um único Deus, agora era 3. A igreja começou a mudar o segundo mandamento, que não era mais podia agora adorar a imagem de escultura, que é o segundo mandamento. A igreja mudou o terceiro mandamento, quando a Bíblia diz assim, não tomarás o meu santo nome em vão. E aí a própria igreja colocou o nome do líder máximo dela de Papa. Santo Pai, esse nome só pertence a Deus, não é Santo Pai. Aí o quarto mandamento, que mandou guardar o sábado, a igreja mudou para o domingo, ela saiu rasgando a Bíblia. Aí começou a colocar em lugar dessas destruições que ela fez, ela começou a alterar a Bíblia toda. Adoração a Maria, adoração aos mortos, a intercessão que só Cristo é intercessor, há um só Deus e um só intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Só tem um intercessor, não tem dois. A igreja começou a alterar. Ela pegou, colocou a Bíblia de lado e criou o catecismo, uma Bíblia resumida. Olha as 3 medidas de cevada aí, ó. Catecismo. Aí uma série de outros livros foi colocado no lugar. Eu até trouxe na lição passada uma série de datas aqui, na lição das 7 igrejas, vocês viram? A série de datas mostrando as quantidades de doutrinas que ela colocou. Absurdo, as coisas que foram inventadas. Purgatório, que alguém estava lá, alguém que morria, que a igreja dizia que ela era ruim, a igreja tinha autoridade de botar aquela pessoa no purgatório. E ela tinha autoridade de tirar do purgatório e botar no céu, do inferno para o céu. Bastava você vender, se você fosse rico, vendia a fazenda, pegava algumas moedas de ouro, pagava a igreja, o padre fazia uma missa e tirava a mãe de purgatório e botava lá no céu.
Foi esse tipo de doutrina que entrou. E aí eu vou fazer outra crítica aqui agora. Vou citar nome aqui de igreja, mas não é atingir os irmãos da igreja. Estou falando aqui de doutrina. Espero que ninguém se magoe com isso. No ano de 2001, eu ia passando na rua, peguei um jornal da Igreja Universal. Estava lá. Aquele jornal que eles entregam até hoje, né? Um jornal bem organizado. E eu comecei a ler aquele jornal e estava uma matéria do dono daquela igreja vendendo terreno no céu. Isso foi um escândalo, foi até fantástico. Eu vi aquele jornal e uns 15 dias depois apareceu no Fantástico, tal, vendendo terreno no céu. E aí os padres se levantaram, 2 padres na época, né, se levantaram na TV, num programa que eu esqueci agora, e na própria rádio da igreja, que na época não tinha TV, era uma rádio, falando disso, que era uma igreja que estava explorando as pessoas. Como eu digo, rapaz, ele não leu no ano 78, que o Papa também começou a vender terreno no céu? Foi ele que inventou isso. Foi o Papa que vendeu o terreno no céu no ano 78, ele começou ali. Foram um século vendendo terreno no céu. O rei tudinho comprava terreno no céu. Sobrou nada para a gente, está tudo loteado. Vocês, se quiserem morar, vocês estão tudo atrasados, não tem mais lugar não lá. Se tiverem coragem de fazer uma posse lá, vocês vão para a guerra. Fizeram isso, loteou terreno no céu. O que foi que Edir Macedo fez? Ele copiou exatamente o que a Igreja Católica fez ao longo de vários anos, indulgência. A Igreja Católica inventou água benta, Edir Macedo vendeu água acima da televisão, orou, o cabo tomou, ficou bom. A igreja vendia o cipó para o cara dar surra nos meninos lá, para os meninos danados. A igreja começou a vender cipó aqui também para dar surra nos meninos. E a igreja evangélica, ela foi além, porque ela vendeu vassoura para varrer o Satanás, vendeu um monte de coisa. Vendeu o feijão para o Covid, vendeu tudo. Travesseiro para acabar com insônia, né? Então eu estou dizendo para vocês algo muito sério, que isso veio lá da Idade Média. O cara que é dono da igreja, sociólogo, historiador, viu como a cabeça do povo é fraca para seguir homens, ele entendeu, que também estudou antropologia, conhece o ser humano, socialmente falando. O cara colocou tudo em prática que a igreja já fez na Idade Média. Copiou tudo e deu certo. Deu certo para os homens, né? Ficou aí trilionário. Né? Dinheiro de graça, entrando sem pagar imposto, sem dar satisfação para ninguém. E daí vai. E então, neste momento aqui, os membros da igreja estavam desnutridos. Por quê? Porque a Bíblia foi tirada deles, eles não tinham alimentação. Não está falando aqui de gente magra, não. Era muita gente gorda. Muita gente nutrida. Pão de trigo não faltou, não. Vai faltar daqui a pouco. Mas não faltou até aqui, não, nessa igreja, não. O problema aqui dessa igreja era a fome espiritual. Faltou Bíblia, faltou palavra. E aqui, do ano 538 até o ano 1517, que é quando se levanta a Reforma Protestante, com Lutero, em 1517. Então, foi esse período todo, quase de 1000 anos. Essa fome infernal. E o texto diz aqui, ó, que esse cavaleiro, ele estava, né, em cima do cavalo ali, foi dada autoridade para matar 25% da população mundial, né, do planeta todo, através de bem claro aí, qual era o meio pelo qual, diz que a morte estava seguindo ele. Quem estava seguindo ele? Uma sepultura, um caixão estava seguindo ele. Aí diz que foi dado 4 coisas para ele tirar a vida na terra. A primeira é o quê? Espada. A palavra espada aqui, no sentido de arma de guerra, né? No contexto aqui. Fome, peste e feras. No ano, veja que se a gente for colocar na ordem inversa, que a Bíblia sempre está na ordem inversa, fera, pestes, fome e espada. Está nessa ordem mesmo ou eu adulterei aqui? Está na ordem, né? Aqui, ó. Espada, fome, peste e feras. Você vir de trás para frente, ó, fera, peste, fome e espada. Se você vir de trás para frente, porque o Apocalipse está todo nessa ordem. Os cristãos de antigamente eram as feras que eram jogadas para as feras lá. No século XI até o século XIII, de 1000 e pouco, 1030, 1040, no século XI, começaram as cruzadas da igreja. Agora a igreja, ela tinha agora os reis com seus exércitos a seu favor.
Então, as cruzadas, inclusive o rei Ricardo, Coração de Leão, lembra? Tem muitos filmes aí. Foi um dos reis que empunhou aquela espada. O Papa mandou fazer logo uma espada em forma de cruz, porque o soldado da cruzada poderia matar qualquer inimigo que era inimigo, que ele já estava salvo no céu, porque aquele assassinato não era assassinato mais não. Agora, aquilo virava em bônus no céu. Então, a maioria das espadas é em forma de cruz. Vocês lembram disso? Pois bem, começou nas cruzadas, a serviço do Papa, a serviço do Vaticano. E então, eram do século XI, de 1000 até o século XIII, até o 1300 e alguma coisa, até o 1200 e alguma coisa, foram as cruzadas. E logo em seguida, no século XI, no século XII, né, 1184 até 1230, até o século XIII também, foram instauradas as inquisições, porque o Papa agora tinha um exército, tanto o exército das cruzadas como os da Inquisição. Ele inquiria, e aí a morte de muita gente, a morte de pessoas, né, não tinha protestante ainda, mas as pessoas que desafiavam a igreja, a autoridade da igreja, a autoridade do Papa em relação a qualquer questão doutrinária. Era muita gente morta, né? Você deve ter assistido o filme Joana d'Arc, assistido Joana d'Arc? É um pouco mais na frente. Mas ela, né, Joana d'Arc está próximo a esse período aqui, e ela morre exatamente queimada, sendo praticamente uma freira, uma santa da igreja, morre queimada porque questiona a autoridade papal. Era terrível que a igreja aqui era autoritária, viu? A mesma igreja que hoje está falando em liberdade religiosa. Não se engane, não existe liberdade religiosa não, só tem no papel. Isso vai mudar assim de hora para outra o cenário, quando chegar a hora vai mudar. Então não pense que há liberdade religiosa. Quando você mexe na questão doutrinária, quer ver o mundo virar de cabeça para baixo, a verdade comece quando Deus derramar sua chuva serôdia sobre o povo aí, que está previsto na profecia, quando o povo começar a pregar a verdade com toda a força, este poder virará, não tem esse negócio de liberdade religiosa mais não, isso vai acabar num piscar de olhos. E ele diz aqui que é por meio da peste, de fome e tal. A peste negra, em 1348, nesse período, 1348, a peste negra dizimou milhares, se não milhões, não sei ter um número exato, de pessoas. Centenas de milhares de pessoas morreram com a peste. E essa aqui é uma das pestes, houve várias pestes, né, nesta época. E então, a peste negra, naquela época, foi por causa do rato, a urina do rato. Era muita gente, a pele ficava preta, né, preta, uma espécie de câncer que dava na parte externa da pele e você morria. Terrível o que aconteceu a peste negra na Europa e descendo ali para a Ásia. E no ano 1315 até o ano 1317, tivemos a maior fome que houve na Europa, principalmente mais na parte norte da Europa, a maior fome, o maior período de fome que já existiu em toda a Europa. Então, quando o Senhor disse que neste período haveria uma parte da terra iria morrer pela fome, pela peste, né? Pela espada, através das inquisições, das cruzadas, está nesse período da igreja, do quarto selo. Vamos então para o quinto selo. O que João viu quando o quinto selo foi quebrado e foi aberta a página desse livro? O que é que ele viu? A primeira parte do texto diz assim. Passou para vocês aí? Passou. Quando abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Aquele povo que vinha sendo morto desde o período do quarto selo. Aquela mortandade, aquele homem que estava montado num cavalo com a sepultura seguindo ele, aquela quantidade de morte, né? Então, as almas quer dizer seres vivos, né? Ou seja, os corpos dos seres vivos que estavam debaixo do altar, eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus que eles deram. E clamaram com grande voz, dizendo, essas almas clamando, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, orando a Deus, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas, na continuidade, a cada um deles vestes compridas, né? Vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouquinho de tempo mais, até que se completasse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles
foram mortos. Veja aqui, a primeira coisa que João vê quando ele é aberto, o quinto selo, ele vê almas que estão debaixo do altar ou na base do pé do altar clamarem a Deus. Até quando, o Senhor não julga e vinga essas pessoas que mataram a gente? Até quando? Eles dizem isso aí, né? É exatamente, amados, nesse momento aqui, ele está fazendo uma alusão ao altar das Santas Escrituras, o altar lá do Antigo Testamento, quando o homem matava um cordeiro, pegava o sangue dele numa bacia e chegava lá no altar, no pé do altar, onde ele sacrificava e queimava. O altar era uma grande churrasqueira, bem grande, parecia uma churrasqueira grande. Onde colocava o animal ali, ele era queimado, oferecido a Deus como sacrifício. Então ele pegava aquele sangue e jogava na base do altar o sangue, porque a Bíblia diz que o sangue está a vida. O sangue é o resumo da alma, da vida. Quando ele diz que as almas estão no pé do altar, ele está fazendo uma alusão clara e direta ao sangue derramado no pé do altar. Mas por que ele está dizendo isso? É uma outra alusão que ele está fazendo ao Gênesis. Quando Caim matou Abel, que ele derramou o sangue de Abel, o Senhor falou assim: Caim, cadê o teu irmão? Aí Caim falou: e porventura eu sou o guardador dele? Eu sou a babá dele, para saber onde ele está? Caim é mal criado, né? Aí o Senhor falou: é assim, cadê o seu irmão? O sangue do teu irmão me clama desde a terra. E sangue clama? Vocês já viram o sangue falando por aí? Não, é uma tipologia. O Senhor está dizendo assim, olha, o sangue inocente que é derramado, eu não me esqueço. A minha memória me cobra todo dia para fazer justiça. Inclusive o Senhor disse lá no livro de Deuteronômio: a terra que eu preparei para vocês, que vocês vão entrar, quando vocês chegarem naquela terra, ele deu uma série de mandamentos. Vocês não podem haver lá imoralidade sexual lá. Não derrame o sangue inocente na terra, porque o sangue vai clamar a mim e a terra vai expulsar vocês de lá. Sempre foi assim. Ok? Se Deus te dá uma nova terra, te dá um novo emprego, te dá um novo relacionamento, guarda os mandamentos, anda limpinho, não erra com ninguém não, para que tu permaneça lá, senão isso vai te expulsar. É uma base bíblica, é uma base da regra da justiça. Isso é eterno, isso não passa. E então, quando ele diz aqui claramente que essas mortes estão cobrando, ou seja, Deus está assim, está na minha memória, ninguém vai ficar impune. Os que fizeram essa maldade irão sofrer as consequências, né? Mas eles estão clamando: o Senhor, calma, espera ainda que tem um bocado para morrer ainda. Isso aqui está falando da igreja anterior. Se abrir o selo em 1517, por exemplo, quando começa a reforma protestante, ele está falando das mortes que aconteceram anterior. Ele falou: tem mais gente para morrer, espera completar o número deles. Por exemplo, agora dia 23 de agosto, dia 23 para o dia 24, lá na França, na capela de Saint-Germain, na noite de São Bartolomeu, do dia 23 para 24 de agosto, 23 e 24 é próxima semana, né? Próxima semana vai fazer, foi 1572. A igreja matou só lá na cidade 3.000 protestantes, um pouco mais de 3.000 protestantes, numa noite, só na noite de São Bartolomeu, da noite do dia 23 para o dia 24. Cerca de entre 5, ninguém sabe precisar a quantidade, a história diz que é entre 5 e 30 mil pessoas foi morta numa noite. A igreja mandou matar numa noite. Então você vê, por isso que ele diz, deixa uma quantidade, e aí a igreja começa a perseguir. Um povo que chamava de protestante, estava protestando contra a igreja católica não admitia perder o controle do cristianismo. E pega e matar protestante. E matou muito protestante. Os protestantes, fugindo pelo mundo, né? Muitos 1.500 correram lá para os Estados Unidos, vieram aqui para o Brasil e tal. Inclusive aqui no Brasil teve um encontro dos protestantes holandeses com os católicos portugueses, né? Lembra disso? Não tem lá no Marte de Uruaçu, Cunhaú, Uruaçu, não tem? Aonde os protestantes chegaram e arrancaram o coração de um padre, né? Pelas costas, não tem
Não tem esse conto aqui? Aqui em São Gonçalo, né? Uruaçu, né? E Cunhaú também tem lá na Barra do Cunhaú. Pois bem, então era uma guerra entre católicos e protestantes, né? Aí eu vejo os protestantes falando mal da Igreja Católica e os próprios protestantes matando católicos. Aí os católicos falando mal dos protestantes, os padres estão lá falando do Uruaçu, o perverso protestante, diz o nome do cara que arrancou o coração do outro lado. E quantos milhões de pessoas a Igreja Católica não matou na mesma perseguição? É o sujo falando do mal lavado dos dois lados. Nenhum dos dois é cristão, nem dos dois é crente. Cristão não fica matando ninguém, não. Jesus nunca matou ninguém. Nenhum apóstolo matou ninguém. Quem mata não é cristão. A verdade do cristianismo é dar a vida pelas pessoas, não é matar ninguém. Nenhum do lado está certo, nenhum dos dois. Os dois estão errados. E isso é uma verdade que a gente tem que dizer. Fábio Amaro, você é protestante, está errado. Os protestantes estão errados, porque não é para matar católico, nem católico matar protestante. Se é cristão, está lançando o nome de Cristo, está errado quem mata. Não é para fazer maldade contra ninguém. Não é para fazer morte, não. Não é para roubar, não é para matar, não é para adulterar, não é para passar ninguém para trás. Cristão não faz isso. E aqui nessa foto aqui, nós temos o finalzinho desse período. Nós temos aqui o general Berthier, um general de Napoleão Bonaparte, na Revolução Francesa, em 1798, quando ele prende o Papa Pio VI e a cúpula da Igreja Católica e toma os poderes temporais da Igreja Católica. A Igreja Católica deixa de existir como autoridade no mundo. A Revolução Francesa foi dura com a Igreja. A Igreja só vai ressurgir 131 anos depois, só em 1929, já do século passado, quando Benito Mussolini vai dar 44 hectares de terra, onde hoje é o Vaticano, e ali criado o Estado do Vaticano, virou um país. A igreja antes era só igreja, agora ela é um Estado. Ela não é mais uma igreja só, é igreja e Estado, ok? Vamos partir para o próximo. O que João viu quando o sexto selo foi quebrado e foi aberta a página deste livro, do selo. Passou aí para os irmãos? Passou, né? Vamos lá. Olha, o texto diz assim: e vi quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos. Vamos continuar aqui a leitura. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Veja que o sexto selo, ele começa a partir de um momento em que acontece um grande terremoto. Quando abriu o sexto selo, a primeira coisa que ele viu foi um grande terremoto. Depois do grande terremoto, ele diz mais o quê? O que é que vocês lembram aí? O sol escureceu como um saco de carvão. Ele fala silício, fala carvão. Silício é uma pedra preta. Silício. A lua ficou vermelha da cor de sangue e as estrelas começaram a cair do céu, parecendo um pé de figo que é balançado por um forte vento. Tudo tipologia. Olha só. Mas, Fábio Amaro, houve um grande terremoto. A visão historicista diz que isso começou em 1755, com o terremoto lá de Lisboa. Foi um grande terremoto que matou muita gente. Em 1833, com a queda das estrelas do céu, 1700, não estou lembrado da data agora, em que estrelas, né, em que o sol ficou escuro, chamado de dia escuro, né, escureceu. Não foi um eclipse, não. O dia ficou escuro e naquela noite a lua ficou vermelha como sangue.
Isso aconteceu em datas da década do final de 1700 até 1833. Essas datas de forma física, na natureza, aconteceu. O dia escuro diz que os animais, o cavalo voltou para o estábulo, achando que já tinha acabado o dia. Muita gente achou que era o fim do mundo, muita gente se suicidou. Né? A chuva de estrela aconteceu só na costa americana, lá dos Estados Unidos, né? Não aconteceu no mundo todo. Agora, existe uma segunda aplicação espiritual, isso aqui é tipologia? Será que existe? Lembre-se que José teve 2 sonhos. O primeiro sonho de José é que ele sonhava via feixes de trigo. E todos os feixes se curvavam diante do feixe dele. Primeiro sonho. E a interpretação do sonho que o Senhor deu a ele era que o pai, a mãe e os irmãos iam se curvar diante dele. Segundo sonho, estão me ouvindo? Os irmãos da internet aí, estou falando alto porque está uma chuva aqui que está concorrendo com a minha voz. O segundo sonho de José, ele sonhava que ele era uma estrela, havia um total de 12 estrelas com ele, o sol e a lua. O sol era o pai e a lua era a mãe. E esses todos se curvavam diante dele, que era a estrela. Veja que há um sentido aqui para sol, lua e estrela, está lá na tipologia. Esse acontecimento, como seria? Quem seria esse sol que ficaria escuro? Então, existe uma segunda aplicação que eu sinto muito em não poder passar para vocês ainda, porque o Senhor não me deu essa compreensão. Como é isso? Ou porque isso não aconteceu ainda, que vai acontecer ainda? Eu não sei. E não tenho medo de dizer que não sei. Porque há muita coisa que o Senhor ainda vai revelar nas Escrituras. E a gente não pode estar muito preocupado com achismo, não. Ok? E o final deste selo é os ímpios olhando para o céu e vendo o retorno de Deus e de Cristo. Os ímpios dizem: escondei-nos da face daquele que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? O Pai. E da ira de quem? Do Cordeiro. O finalzinho do 6º selo, ele conclui o 6º selo com a volta do Senhor Jesus e a vinda de Deus com ele. O 6º selo. Ok? Vamos então para concluir com o 7º selo. O que é o 7º selo? Passou aí? Passou. O 7º selo diz assim: quando abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Quase por meia hora, diz o texto. O céu ficou em silêncio. Se o final do 6º selo é o retorno de Cristo, a Bíblia diz agora que no 7º selo, no período do 7º selo, é no céu. O cenário é o céu. O céu ficou em silêncio. A visão historicista diz, uma interpretação que parece-me coerente, né? A gente não podemos desprezar essa interpretação, é que esse silêncio do céu é porque Deus e Cristo, os anjos, estão numa viagem de lá para a terra para vir resgatar os santos. E o céu vai ficar em silêncio. Uns aplicam aí o período, o conceito profético dia-ano, o princípio dia-ano. Se um dia equivale a um ano, meia hora, quase meia hora dá em torno de 15 dias. Ou seja, seria uma viagem de 15 dias. Em tese, por meia hora lá. Agora, existe uma outra coisa que a gente precisa entender aqui. A Bíblia fala de silêncio. E quando é que a Bíblia fala de silêncio? O que a Bíblia me diz quando fala de silêncio no céu? Alguém abra para mim, por favor, Abacuque 2:20. Eu queria que alguém lesse para mim Abacuque 2:20. E outra pessoa abrisse em Zacarias, capítulo 2, versículo 13. Que eu quero trazer aqui um complemento. Eu não quero mudar esta forma de entender, não. Eu acho que ela é válida. Mas eu quero trazer mais uma para consideração. Mais uma para consideração. Abacuque 2, versículo 20. Por favor, alguém pega o microfone. Eu quero que alguém leia com o microfone. Microfone.
Abacuque 2:20, como é que diz? Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo. Ele sentou para ser adorado. O que é que ele tem que fazer? Toda a terra, todo o universo, todo mundo fica calado. É o momento em que o mundo fica calado aqui. Agora, isso aqui é uma informação genérica, mas Zacarias vai dizer até o momento quando tem que se fazer silêncio. Zacarias 2:13, como é que diz? Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Ele se levantou da sua santa morada para ir para um outro lugar. Cale-se. Na minha versão fala toda a terra. Todos os habitantes, cale-se, porque o Senhor se levantou. Então, quando a Bíblia fala de uma referência de silêncio, ele está falando do momento em quando o Senhor se movimenta, quando o Senhor está presente, se movimenta para estar presente diante das pessoas. E as pessoas que estão acostumadas a falar, agora vai fazer o quê? Vai ouvir a voz dele. Que coisa linda. Vocês estão preparados para ouvir uma pregação de Deus nos céus? Já pararam? Já pararam para vocês? Já pararam para perceber o que é uma pregação do próprio Deus? Ele ensinando de onde saiu a palavra viva, escutar uma pregação, um ensinamento diretamente da boca dele. Por isso que o homem tem que se calar. E essa visão maravilhosa está aqui no 7º selo, exatamente mostrando a conclusão de todo o sacrifício que o povo de Deus passou aqui na terra. E antes, nós vimos aí que o 7º selo ele está no capítulo 8. A gente leu o capítulo 6, a gente pulou o capítulo 7 todinho e foi para o capítulo 8. Porque entre o 6º selo e o 7º selo, que está no capítulo 8, que a gente acabou de ler, existe o capítulo 7 inteiro. Por que ele pulou o capítulo 7? Nós vamos entender agora por quê. Porque há um intervalo entre as visões do 6º e do 7º selo. O que João vê nesse intervalo? Vamos fechar aqui. Depois disso, vi 4 anjos de pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir, ventos aqui são guerra, né? Para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar, ou em qualquer árvore. Árvore é a tipologia de pessoa, né? Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Cristo acabou de quebrar 7 selos do livro. Ou melhor, até aqui é 6, né? Porque é no capítulo 7. O 7 vai ser quebrado ainda. João está vendo Cristo quebrar 6 selos. E antes de quebrar o 7º, João vai falar agora do selo de Deus, que não é o selo dos livros. Ele vai falar agora de outro selo, o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra. E então foi dito: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que nós selemos as testas dos servos do nosso Deus. Não faça nada com a terra. Não destrua esses ventos de destruição, né? Que a gente vai ver que são as trombetas, a gente vai ver que também são as pragas, né? Não soltem os 4 ventos ainda. Os 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste. Uma guerra de proporção, um acontecimento de proporção mundial. Não solte ainda. Antes de acontecer qualquer coisa no planeta, a gente vai fazer o que antes? Selar a fronte dos meus servos. O selo de Deus. E a gente vai entender por que é necessário que o selo... Não é uma marca, eu estou colocando aqui exatamente algo espiritual, ó. Algo que vai entrar no lóbulo frontal e vai iluminar a mente, o raciocínio do homem. É um selo espiritual. Tem gente que está... A gente vai estudar sobre isso, a marca da besta, vamos estudar sobre isso aqui, profundidade. Tem gente que diz que é o chip, que é a vacina, que é o código disso, nada disso. Vamos estudar aqui para você entender o que é a marca da besta. Vamos lá. Os anjos do Senhor selará a mente dos santos com o quê? Olha o que diz o apóstolo Paulo
em Efésios 1:13. Diz assim, Paulo diz: tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, em Jesus, crido, vocês foram selados com o quê? Com o Espírito Santo. Não é selado com chip, não é muita gente falando um monte de coisa aí, né? Aqui é o selo de Deus. Estou fazendo aqui uma contraposição com a marca da besta, que diz que, estão dizendo até que a besta não tem mais marca não, a besta também tem um selo. Estão dizendo isso aí. É marca. Então, veja que o Senhor Deus, ele vai selar, ele diz, algumas versões falam testa, mas não é testa, é fronte, isso aqui, ó. Testa é aqui, ó. Fronte é aqui, o lóbulo frontal, onde você assimila as coisas, pelo lóbulo frontal, ok? E aí Paulo vai complementar ainda no próximo verso, versículo 30, 4:30, ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Antes de ser aberto o 7º selo, Deus vai imprimir o seu selo, o seu Santo Espírito vai revelar nos santos a sua vontade, ele vai dar poder aos santos, vai dar o refrigério, vai dar o consolo, vai dar a força para eles vencerem todo esse momento que será o momento dos 4 ventos soltos pela terra. O Senhor vai consolar o seu povo, o Senhor vai fortalecer o seu povo, para que o povo dele vença todo esse processo. Assim como Cristo foi selado para começar seu ministério, assim como os apóstolos foram selados para continuar o ministério, o Senhor fará com o seu povo no tempo do fim. Então nós só podemos ter medo de tudo isso que vai acontecer, porque virá sim, não tem no mundo quem empate o que está previsto para acontecer. Virá sobre a terra uma grande destruição. Mas só quem deve ter medo é aqueles que não querem nada com Cristo. Aqueles que não têm nada com Deus, não querem nada com Deus. Aqueles que escolheram com a sua própria voluntariedade, eu quero ser ímpio, eu quero combater o reino de Deus. Aí esses sofrerão as consequências. Então, os crentes que dizem ser crente em Cristo Jesus, por que está com medo? Não pode ter medo. Não importa em que igreja você esteja, se você é um crente, se você crê em Jesus Cristo, crê e segue as palavras, tenta seguir as palavras que ele está orientando, não tem motivo para ter medo. Para concluir, o livro de Atos 1:8 diz assim, ó: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, quando ele selar vocês, né? E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Pelo mundo inteiro o Senhor terá os seus, a quem ele selará com seu Santo Espírito, exatamente no período antes da abertura, antes da finalização do 6º selo e antes da abertura do 7º e último selo. Amados, para concluirmos esta lição, a lição de hoje, antes de sermos selados com o selo de Deus, é necessário que aprendamos sobre o livro que Jesus quebra os selos e obtenhamos o conhecimento da sua revelação. O selo de Deus e os 7 selos do livro são dádivas para os santos. Que é conhecimento? O conhecimento da palavra de Deus é a fé, e a fé são os requisitos para o selamento. Todo esse conhecimento que a gente está trazendo para vocês, que estão se somando, que vai se somar ao longo de outros estudos, toda essa informação, ela vai edificar o seu espírito e preparar você para as dificuldades que virão aí pela frente. Na próxima lição, nós estaremos estudando sobre os selados e o evangelho eterno. Falando, dando continuidade a essa ideia de selo, vamos estudar agora sobre as pessoas que serão seladas e o momento em que eles serão selados e para que serão selados, justamente essa questão aí do evangelho eterno. Isso acontecerá no próximo domingo. Não esqueça de convidar os amigos e vir aqui conosco para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa batizar você com seu Santo Espírito e selar cada um de nós para o enfrentamento daquilo que está por vir.